Graça e paz, amados, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom dia. Nós estamos bem, graças a Deus. Infelizmente, hoje aí não podemos estar ao vivo com o nosso GC, com o nosso encontro, mas estamos aqui firmes e fortes. Vamos compartilhar de Deus, compartilhar aí dos estudos da semana e termos também aí o nosso momento com os irmãos. Tá? Espero que os irmãos estejam bem, que tenham sido uma semana abençoada aí. Pra gente aqui foi bastante corrido, né? Ainda assim conseguimos aí participar das orações, do jejum, foi uma bênção, graças a Deus. Ainda temos aí o dia de amanhã também, que eu tenho certeza que vai ser abençoado, embora não tenhamos conseguido estar lá na igreja, mas aqui a gente está orando pelos irmãos também, orando pelas causas dos irmãos, e orando pelo nosso GC, para que Deus continue abençoando, Deus continue provendo das nossas vidas, amém? Então nós vamos começar aqui, eu vou começar com uma oração. Se você estiver aí com a sua família, com a esposa do lado, esposo do lado, eu convido os irmãos também a estar orando conosco neste momento, amém? Pai Santo e Eterno Deus, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos por esta semana, porque o Senhor tem estado conosco, nos abençoado, nos guardado. Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua piedade, pela saúde, Senhor, que tem nos dado, pela segurança que tem nos dado, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Jesus. Obrigado pela vida dos irmãos, meu Deus. Obrigado porque estamos completando mais uma semana, Senhor. Neste sábado, Senhor, só possa nos dar o descanso. O Senhor possa estar conosco hoje. Se faz presente, Senhor, na nossa oração. Se faz presente, Senhor, no nosso louvor que é para Ti. Que o Senhor possa se fazer presente, Senhor, durante o nosso estudo. O Senhor esteja conosco, abençoando a vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus. Abençoa, Senhor, o nosso GC hoje. Abençoa nossas preces, que é para Ti, Senhor. Estamos aqui reunidos, meu Deus, para louvar a Ti, para entender de Ti, para conversar sobre Ti, porque o Senhor é maravilhoso, porque as Tuas bênçãos são maravilhosas, a Tua paz é maravilhosa. E é isso que nós te pedimos hoje, meu Pai. Esteja conosco, nos abençoando, esteja conosco hoje, falando conosco, que a Tua presença venha se fazer presente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar então com o nosso louvor. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer.
ser. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Oh, ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim, jardim da inocência. Amém, irmão, glória a Deus. Espero que tenham gostado do louvor. Bom, agora a gente vai para o nosso momento do quebra-gelo, tá? Eu vou explicar um pouquinho para os irmãos que estão chegando aí, e às vezes não conseguiram participar dos nossos outros encontros, né? Qual que é a ideia de termos aqui a nossa célula, né? Nosso grupo de crescimento da igreja. O nosso objetivo aqui é ser um braço da igreja, né? Ser um braço de acolhimento, ajudar os pastores aí
naquilo que tange a um ensino, a dúvidas, e estarmos com os irmãos um pouco mais presentes, porque a, a, a nossa igreja é muito grande, nem sempre a direção, os pastores conseguem fazer esse contato direto com os irmãos, né? E a gente aqui se reúne, o nosso encontro ele é mais uma conversa, né? Hoje tem o desafio aí de fazer sozinho, mas a gente, na nossa rotina aí, na nossa dinâmica, a gente tem a minha esposa, tenho mais ou menos, temos aí no grupo agora assíduos aí de 6 a 9 pessoas, se eu não me engano, e tem sido uma bênção a cada encontro aí, Deus tem falado bastante, e eu creio que vai falar muito mais. E se você ainda não conseguiu participar, ainda não conseguiu estar conosco, venha, participe algum dia, algum sábado, mesmo que você fique, hoje quero ficar quietinho, quero ficar assistindo, quero ver o que Deus tem para falar para mim. Vai ser uma bênção para você, para sua família. É, nós temos aí, meu nome, eu não me apresentei ainda, né? Meu nome é Pablo, eu tenho 33 anos, eu sou analista de projetos. A minha esposa, a Leia, já também não pôde estar conosco na gravação, mas ela nos ajuda aqui, nós somos os líderes do GC, e ela é professora, é diretora de escola, né? E nós estamos aí na Igreja Batista Geração há cerca de 2 anos e alguma coisa, e tem sido uma bênção. Eu vim uma igreja reformada, depois nós fomos aí para a Assembleia de Deus, ficamos um pouquinho lá, mais alguns anos depois nós fomos para uma igreja apostólica, né, estilo comunidade cristã, chamava Igreja Apostólica Atalaia, Atalaia Church. A igreja mais ou menos aí parecida com a Batista Geração. Essa igreja ela fechou na pandemia, e desde então nós começamos a acompanhar os encontros aí online da Igreja Batista Geração, gostamos muito, bem de encontro com aquilo que acreditamos, e desde então estamos aí, graças a Deus, agora com a oportunidade de estarmos servindo aí a Deus também com o nosso GC. A minha esposa faz parte também da banda, e tem sido maravilhoso para a gente, espero que para vocês também, tá bom? E como funciona a nossa dinâmica aqui, né? A gente começa o GC quando a gente dá uma conversa um pouquinho, ora um pouquinho junto, e aí nós temos o nosso momento um pouco mais de descontração, de dinâmica, a gente traz algum desafio, ou pergunta sobre alguma coisa, e depois nós temos o nosso momento do estudo, né? Tem um estudo durante a semana, que a igreja coloca pra gente, e vocês já viram que eu estou lançando aí diariamente esse estudo no nosso grupo do WhatsApp, e o objetivo do grupo hoje, durante o sábado, tá conversando sobre o estudo, sobre o que Deus falou, contar algum testemunho, eu vou passando os slides de cada dia, e a gente vai conversando um pouquinho. Hoje vai ser diferente, né? Hoje não estamos todos juntos, então o que eu vou fazer hoje é dar um apanhado geral sobre o estudo, tá bom? Então, vamos para o nosso momento do quebra-gelo. Vou rodar o slide aqui para vocês. Beleza. Então, o quebra-gelo de hoje, na verdade, nós já fizemos esse quebra-gelo em uma outra oportunidade, alguns irmãos já viram, mas ele vem de encontro ao que eu gostaria de passar para o estudo hoje, que estamos finalizando o nosso estudo sobre Elias, e ele dá certo porque, como a gente não tem essa interação com os irmãos hoje, ele é um quebra-gelo que a gente consegue fazer sozinhos, né? Quem já viu, creio
que Deus vai reforçar aí essa mensagem, tá bom? Então, eu queria que os irmãos prestassem atenção em 3 coisas, em 3 objetos que eu tenho na minha mão aqui. O primeiro objeto é esse papel, tá? Aqui um papel todo amassado, né? Todo... O que dá para fazer com um papel desse aqui? Pouquíssimas coisas, né? Não dá para aproveitar para praticamente nada. Provavelmente, não deu. Por que a gente amassa um papel desse jeito? Erramos alguma coisa, não deu certo, não era aquilo que a gente queria. Então, só serve mesmo para amassar, jogar no lixo, não serve para muita coisa. E agora? É um papel também, né? Esse papel aqui serve para alguma coisa? Serve. Dá pra gente fazer muita coisa com ele, escrever muitas histórias, talvez fazer um desenho, talvez fazer alguma arte. Aí a imaginação rola solta, dá pra fazer muita coisa com esse papel, né? Seria um papel perfeito, né? E esse daqui? Tá amassado? Não tá amassado. Tá rasgado? Também não. Mas ele tá perfeito? Eu acho que não tá perfeito, né? Tem um pontinho aí no meio. Aqui dá pra escrever alguma história nele? Até dá, né? Na verdade, a primeira coisa que eu vou olhar aqui, que tá com esse pontinho aqui, será que é uma folha que eu usaria? E aí, gente, é que tá a moral da nossa mensagem hoje, tá? Esse primeiro papel aqui, ele vai representar o nosso estado de espírito quando nós chegamos na presença de Jesus. Muitas das vezes, a gente tem oportunidade de estar chegando assim. Raríssimos casos, eu acho, né? Mas a maioria das vezes a gente chega assim, mesmo sem a gente perceber. E aí, quando encontramos Jesus, a nossa folha ela se modifica e a gente fica assim. Concorda? Que alegria que é quando estamos assim, né? Mas aí, porque Deus é maravilhoso, Deus ele transforma. Mas aí com o passar do tempo, com as lutas, com as dificuldades, com as batalhas, pode ser que a gente dê uma esfriada, pode ser que a gente dê uma descansada, pode ser que a gente simplesmente deixe algumas coisas de lado, ou não dê muita importância como dávamos antes. Aí às vezes a nossa folha vai ficando assim. Aparece um pontinho aqui, aparece um pontinho colar, às vezes vão ficando cheios de pontinhos. Só que o que eu gostaria de dizer para você hoje é que esse pontinho, quem olha para esse pontinho somos nós. Deus ele não está olhando esse pontinho. Deus às vezes está olhando esse pontinho, e o pontinho colar, e o pontinho aqui.
Às vezes, com esse pontinho, Deus pode começar a fazer outras histórias. Deus pode usar o outro lado da folha. A imaginação de Deus é gigante. Deus pode fazer imensas coisas com uma folha dessa, porque Deus não está enxergando esses pontinhos aqui. Deus está enxergando o todo. Para Deus, o que tem valor é a folha, não é o seu pontinho. Lá em Apocalipse 21, versículo 5, a palavra de Deus ela diz que eis que faço novas todas as coisas. Escreve isso porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Você crê? Eu creio que Deus faça novas todas as coisas, porque Deus fez assim na minha vida. E continua fazendo, porque muitas das vezes pontinhos vão aparecendo, a gente fica cansado, a gente fica perplexo, a gente acha que não vai conseguir. Mas às vezes a gente está aqui no começo da história e Deus tem muitas e muitas coisas para escrever para a gente ainda. E essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje no quebra-gelo para vocês, amém? Espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam, que Deus é fiel e Jesus os ama muito, amém? Agora a gente vai passar para o nosso próximo ponto, que é a agenda da igreja, tá? Então, hoje, dia 1º de outubro, às 18, nós temos um encontro dos jovens lá na igreja, a geração Connect, né? Às 18, amanhã temos ceia do Senhor às 9, às 11 e às 18 também. E na terça-feira, dia 4, celebração da família às 20 horas. Você que não conhece a Igreja Batista Geração, nós ficamos em Diadema, aí no link do canal, eu coloquei aí o endereço do site da igreja, o endereço da igreja. Venha nos visitar, vai ser uma bênção com certeza a sua presença, amém? Vamos passar aqui para o nosso próximo ponto então. E nós estamos em uma campanha de jejum, né, pelo nosso Brasil, pela nossa igreja. A mensagem da nossa campanha é, perdão, se o meu povo se humilhar, eu ouvirei o seu clamor e restaurarei a sua terra, tá? Então, esse jejum, ele vai do dia 26 de setembro até o dia 2 de outubro, que é amanhã. Então, amanhã nós estaremos encerrando aí a nossa campanha de jejum e oração, e mais continuaremos aí orando pela nossa nação, orando pelo nosso Brasil. Amanhã temos um dia importante e tenho certeza que Deus está na frente, seja lá para o que for que vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai continuar cuidando da nossa nação, vai continuar cuidando das nossas famílias, porque a igreja, ela é vitoriosa, né? A Bíblia, ela promete que a igreja venceu. Deus está cuidando da igreja. E eu tenho certeza que vai cuidar de nós também. Vamos passar aqui para o nosso próximo ponto. Nós vamos continuar como sempre estivemos aqui, né? Orando, que o nosso papel de igreja é continuar orando pelos nossos governantes. Eu tenho certeza que vai ser como foi essa semana. Como foi essa semana aí. Deus tem grandes vitórias para você. Vamos continuar o jejum e oração. Ele é muito poderoso. Eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Bom, então estamos encerrando aí amanhã também o nosso estudo sobre Elias. Foram 22 dias aí em que Deus nos abençoou bastante com esse estudo. Eu, a princípio, olhei assim, falei, o que Deus tem
Já vimos tantas coisas sobre Elias, tá bom, é milagre aqui, milagre acolá, na verdade Deus ele sempre tem coisas novas para falar com a gente, sempre reforçar alguma coisa dentro do nosso coração, e é bom ler a história de Deus, é bom ler a palavra de Deus, a Bíblia por causa disso, porque sempre há coisa nova, Deus sempre está falando coisa nova. É muito difícil pegar e ler sobre Davi de novo, ler sobre Salomão de novo, ou ler sobre Jesus de novo e não encontrar é, coisa nova, não encontrar aquilo, não olhar para algum aspecto que eu não tinha olhado antes. E eu acho que, pelo menos para mim aqui, esse estudo foi muito abençoador por causa disso, né? Então, qual que é esse aplicativo aí? O aplicativo chama YouVersion, ele é um aplicativo da Bíblia, e ele funciona como não só como um leitor da Bíblia, ele também é uma rede social. Então ali você pode postar versículo, você pode postar imagem, e você se conecta ali com os outros irmãos, né? Nós temos aí, eu acredito que nem todos ainda do grupo estão conectados ali, mas eu acredito que uma grande maioria já está. E qual que é a dinâmica de padrão que nós temos aqui na Batista Geração? A gente se conecta lá no aplicativo, e no primeiro dia do estudo, eu compartilho o estudo com os irmãos que estão lá na minha rede, e a gente vai conversando por lá, a gente vai, olha, eu vi alguma coisa aqui sobre Elias, como Deus é maravilhoso, como Deus tem falado, Deus falou assim comigo hoje, aí o outro vai lá dar uma curtida, e é assim, é muito legal fazer o estudo da Bíblia assim, é muito mais divertido, mais imersivo, né? E eu, esta semana que a gente vai começar um outro estudo, eu vou mandar para vocês, a gente vai começar o nosso próximo estudo na segunda-feira, né? Perdão. E eu vou postar novamente o tutorial que a gente tem aqui no canal sobre como utilizar esse aplicativo, como baixar os estudos, e espero que os irmãos gostem também. Mas eu acho que não é obrigatório, né? De qualquer forma, todos os dias ali, eu vou postar também sobre o estudo no nosso grupo. E claro que a gente pode conversar por lá também. Amém? Vamos passar aqui para o nosso próximo tema. Bom, então a gente vai começar falando sobre Elias, né? Eu vou fazer uma breve. Esses foram os tópicos da semana retrasada, tá? E estes da semana passada. Então, como nem todos puderam estar nos nossos últimos encontros aí, eu vou fazer um apanhado sobre o que nós vimos aí na introdução sobre a vida de Elias, tá? Então, irmãos, qual que era o contexto que Elias vivia ali, né? Desde a morte desde a morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em várias tribos, né? E o que aconteceu? Dentro desse período, várias dinastias ali dominaram, vários reis dominaram, e Deus ele tinha uma característica com o povo vivia ali numa monarquia, Deus guiava, Deus guiava as ações do povo, Deus guiava a direção do país, e tudo era muito diferente, porque Davi foi escolhido por Deus, Salomão foi escolhido por Deus, e tudo isso acabou se perdendo depois da morte de Salomão, né? Porque nós tivemos o rei Jeroboão I, e começou ali eh, com as suas ações idólatras, apóstatas, e tudo veio se perdendo, né? Gradualmente
em que passando um rei, passando um outro, gradualmente o povo de Israel foi perdendo essa conotação, esse foi perdendo esse contato com Deus, né? E, salvo engano, foram 19 reis dentro deste período até a chegada de Acabe, que é o rei que está dominando ali sobre a esfera de Israel nesse período de Elias. E o que é curioso é que a Bíblia coloca que nesse fluxo um rei foi indo pior do que o outro, né? Um rei foi acabando cometendo mais erros do que o seu antecessor. E Acabe, além de ter sido desobediente, idólatra, como todos os outros, ele se juntou com Jezabel, né, que era uma feiticeira. A Jezabel, além de ser feiticeira, ela era assassina de profetas, estava matando os profetas de Deus. E Jezabel se une com ele, né? Acabe se une com Jezabel, e eles vão ali promovendo essa cultura de idolatria, de apostasia, essa cultura. Eles começam ali a adorar a Baal, né? Que ficticiamente ali, porque a gente sabe que Deus é o único Deus, mas Baal seria o Deus da chuva, o Deus da prosperidade, também Azerá, que era a deusa ali da fertilidade, salvo engano, pode ser que eu esteja errado, se estiver, me perdoe, não. Mas tinha uma conotação ali mais de sexualidade aí no meio desse povo. Então, para aquele povo que tinha uma cultura mais voltada para Deus, mais voltada para as coisas de Deus, mais voltada com aquilo que Deus tinha como um propósito para eles, aquele povo se perdeu. E Acabe, ele vinha fazendo com que o povo se ligasse a essas coisas, né? E o que acontece? Então ali, aquele contexto de Elias era um contexto que a gente vivia numa crise moral muito grande, uma crise de integridade, uma crise também econômica, e Deus ele poderia levantar uma instituição religiosa, Deus poderia levantar um partido político, Deus poderia levantar ali Deus ele levanta uma pessoa, né? Deus ele levanta Elias. Durante todo o período que a gente vai estudar, a gente vai ver que Elias ele é um dos únicos profetas que sobram, que ficam vivos, né? E dos profetas de Deus. E Deus ele levanta Elias, Deus faz uma obra maravilhosa na vida de Elias, né? Histórica. E, entre todos os profetas aí, Elias foi o que mais se destacou. E Elias ele era uma pessoa muito simples, veio de um lugarejo, a Bíblia já começa falando sobre Elias o Tisbita. Ele veio de um lugarejo que chama Tisbet, que não era nenhuma cidade rica, ele não vinha de nenhuma escola de profetas aí famosa, era uma pessoa simples, né? Pessoas como eu, como você. E Deus ele levanta Elias ele vai até o palácio do rei. O ministério de Elias começa com ele no palácio de Acabe, passando a palavra que Deus teria que passar para Acabe, né? Que Deus passou para Acabe. E ali Elias anuncia para Acabe que Deus estava mandando um período sem chuva. E esse período sem chuva significa que, né, aquele povo, aquele contexto ali, um contexto de ruralidade e tal, Deus estava anunciando que estava pesando a mão sobre aquela nação, né? Então, esse período sem chuva que de fato aconteceu, foi um período em que Israel viveu no deserto, né?
porque salvo engano, foi 3 anos que ficou sem chover na terra, e aí fomentou a miséria, fome, todo tipo de desgraça naquela terra. E tudo isso começou com a mão de Deus, começou com a voz de Elias. Nesse período, Elias, Deus ele coloca Elias nesse deserto, né? Elias participa desse período de deserto, só que Elias ele é cuidado por Deus, né? A Bíblia fala que os corvos, Elias era alimentado pelos corvos que traziam coisas para ele, e Deus colocou ele ali sobre um riacho, onde ele tinha comida e água, e durante todo esse período aí, de 3 anos, Elias ficou ali sob o cuidado de Deus, praticamente escondido, porque você se imagina num contexto desse de morte de profeta, de apostasia, em que aquele povo ali, que aquela nação adorava ali a outros deuses que não era Deus. Então Deus ele coloca Elias escondido. Isso vai mostrar também que mesmo em um período de que Deus ele possa permitir alguma luta na sua vida, algum deserto na sua vida ou ao seu redor, ainda assim Deus tem um cuidado com a gente, né? É, de repente esse riacho seca e Elias ele precisa sair dali e ele volta para a capital, ele volta para Samaria. Deus avisa para ele que ele tem que ir lá, que ele vai ficar aos cuidados de uma viúva. E essa é uma passagem importante que vai mostrar, não só vai denotar a fé de Elias, como vai denotar também a fé da viúva. Porque você se imagina num período aí que você está passando por uma miséria gigantesca, de repente Deus fala para você, ó, sai daqui e vai lá, porque eu vou colocar lá uma viúva naquele contexto, uma viúva, um órfão, com certeza não era as pessoas, eram as pessoas assim que você menos esperava que iria cuidar de você, né? Talvez não, o senhor vai me tirar daqui, mas vai me colocar lá na casa de um sacerdote, na casa de um governador, enfim, um fazendeiro. Não, é uma viúva que vai tomar conta de você. Nesse período, quando Deus chega lá, essa viúva não tem alimento, só tem, falta pouco para ela morrer. Ela fala: olha, eu vou alimentar você e não vai sobrar nem para o meu filho. Eu vou alimentar você e a gente vai morrer, porque Deus está mandando te alimentar, vou te alimentar e acabou. E Deus, eu acredito que a partir de, não só sobre esse período que Deus mostrou sobre a chuva sobre Israel, mas Deus vai mostrando a falta de chuva sobre Israel, né? Mas Deus vai mostrando vários e vários milagres sobre a vida de Elias, né? Muitas das vezes para a gente é assim, Deus vai trabalhando, vai mostrando, vai fazendo as coisas, e isso deve fazendo parte da nossa história. Então, para a glória de Deus, Deus faz um milagre ali sobre aquela família, e a palavra fala que nem azeite, nem não sobrou, não faltou comida, não faltou alimento para aquela família, com aquele ato de fé daquela viúva e aquele ato de fé de Elias, né? Deus começou a colocar a sua glória ali a partir daquele contexto. E finalizado o tempo que Elias permaneceria ali naquela família, ainda assim o filho daquela viúva ele veio a falecer, né? E Deus mais uma vez ele vai mostrar a sua glória para aquela família, e aquele filho, através das orações de Elias, aquela criança ela levanta novamente, ela volta à vida novamente, né? Então, como eu disse, Deus
ele vai se mostrando, não só, ele vai se garantindo ali, mostrando para ele que ele é Deus, único e poderoso na vida daquele povo, na vida daquela família, mas também se mostrando para Elias. Eu acredito que isso vai dando força para Elias, vai mostrar, vai denotando, fortalecendo o espírito de Elias, né? Porque, salvo engano, essa é a primeira vez sobre que na história da Bíblia que uma pessoa ela ressuscita, né? E, e Deus ele vai mostrando isso nessa história. Então Elias ele parte dali, ele vai até o palácio de Acabe novamente, porque Deus mandou que ele anunciasse a palavra novamente para Acabe agora que a chuva iria cair sobre a terra. E Elias ele vai corajosamente ali. A gente, com certeza ali no contexto ali, Elias era uma pessoa muito procurada. E ele vai novamente ali para o palácio de Acabe e ele confronta Acabe ali, os dois acabam discutindo ali, e Elias fala para Acabe assim, ó, eu faço um desafio para você, vamos lá no Monte Carmelo, pega aí toda a sua galera aí, todos os seus profetas aí, de Baal, de Azerá, e vamos lá que eu vou fazer um desafio, e a gente vai ver se Deus é Deus nessa terra ou não, né? E, e Acabe aceita esse desafio, e eles vão ali sobre o Monte Carmelo. Elias, ele, sob o Espírito de Deus, ele coloca ali mais um desafio para aqueles profetas. Nesse desafio aí, eles colocariam um sacrifício ali sobre o altar e o fogo teria que descer, Deus teria que mandar o fogo, né? No caso deles, um Deus inexistente, Baal, Azerat, teria que fazer com que o fogo descesse sobre o sacrifício. E, e acontece, obviamente, que eles não conseguiram, eles ficaram ali orando desde de manhã até de tarde, dançando sobre o altar, Elias tirando sarro, e, e o fogo não desceu, e quando Elias orou, o fogo desceu sobre o sacrifício ali, e Deus se mostrou para todo o povo, Deus mostrou novamente, se reafirmou novamente que é o único Deus, que é Deus único e poderoso, e que estava presente com eles, né? E o que acontece ali, nesse período aí, esses profetas eles estão mortos, e Elias fala para Acabe, ó, você tá vendo? Eu tô sentindo que Deus vai mandar chuva, Deus passa a palavra que a Elias passa a palavra para Acabe que Deus mandou. Deus vai mandar a chuva aqui neste lugar. E Elias sobe para o monte orar para que Deus cumprisse a palavra dele, e Acabe vai até Jezabel, né, para contar que os profetas morreram. O coração de Acabe era muito duro, né, o coração, por mais que Deus se mostrasse ali, é o Deus que secou a chuva, é o Deus que vai fazer a chuva cair no caminho que Acabe está indo aí, a chuva vai voltar a cair na terra depois de 3 anos, e mesmo Deus se mostrando ali, Acabe, a desobediência está tão grande no coração de Acabe, a idolatria é tão grande no coração de Acabe que ele acaba não. O ódio fala mais alto do que a palavra de Deus, né? Do que aquilo que Deus estava mostrando para Acabe. E Elias ele vai até o monte, ele começa a orar pedindo para Deus que mandasse a chuva, e de repente o servo dele avisa para ele, olha, eu tô vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias interpreta que isso seria o sinal de Deus para que a chuva realmente descesse. E a chuva realmente cai ali, e Deus acaba cumprindo aí esses dois propósitos aí, não só se mostrando para o povo com aquele fogo descendo, mas também se mostrando com a chuva retornando àquele lugar. Mas isso gerou a fúria de Jezabel, né? Porque aqueles profetas ali não eram só sacerdotes ali, conselheiros do reino de Acabe, né? E eles eram pessoas do convívio, né? A Bíblia fala que eles sentavam-se à mesa ali junto com Jezabel. E então Jezabel, que já era uma assassina de profetas, manda sim
pegar Elias, manda matar Elias, promete que iria matar Elias, e Elias descobre sobre esse plano de Jezabel e de Acabe e ele foge. A Bíblia fala que ele fugiu ali 200 quilômetros e esse é um momento muito delicado, porque Elias ele se vê cansado, ele se vê, imagino que na mente dele ali se passou um monte de coisas, olha, eu orei, eu fiz tudo certinho, a gente está insistindo, Deus mostrou o que mais que Deus pode mostrar, porque Deus fez o fogo descer, Deus fez a chuva cair, poxa, Deus é na minha vida, eu fiquei 3 anos lá naquele deserto, Deus fez a criança ressuscitar e o que está acontecendo? Elias ele se vê cansado, né? Lembra do pontinho que a gente falou lá na nossa dinâmica? Elias ele se vê cansado e ali ele ora, ele pede a Deus para morrer, né? No meio desse caminho. E a Bíblia fala que quando Elias está dormindo ali, um anjo aparece para Elias e alimenta Elias e conversa com Elias, avisa para Elias que o caminho dele, que ele tinha muito a percorrer ainda, e dali Elias, ele vai, o anjo manda ele até o Monte Sinai, que era um monte ali que tradicionalmente os israelitas eles oravam a Deus, se encontravam com Deus, e Elias ele vai até esse monte, só que ele fica lá, ele entra numa caverna, ele tá com medo, ele tá escondido, vão me pegar e eu vou morrer também, Deus não é comigo. E de repente Deus ele conversa diretamente com Elias mesmo dentro dessa caverna, né? Eu não sei, talvez hoje aí você esteja numa caverna assim, ou já passou por uma caverna assim. Eu sei que eu já passei. E Deus também falou comigo, né? E é muito impactante porque Deus ele tem um contexto ali de se mostrar no fogo, de se mostrar com coisas maravilhosas, e a Bíblia fala assim, que Deus ele fala mansamente para Elias, nesse contexto, olha, sai daí, vem para cá, eu sou contigo, é, eu tenho muita coisa para fazer por você ainda, com você ainda. E ali Deus avisa para Elias que ele ainda precisava ungir a 2 reis, precisava também escolher o seu sucessor. Então esse é um período também de deserto na vida de Elias, de medo da vida de medo na vida do Elias, só que é um contexto em que Deus está encorajando Elias, né? E muitas das vezes, talvez ele pode ter achado, ah, Deus está calado, Deus tá na dele, eu estou aqui sozinho, e só que não, Deus ele se mostra presente, Deus vai ali, Deus conversa, Deus encoraja, Deus manda anjo, e esse é nosso Deus, ele é maravilhoso. Então, aqui a gente termina a nossa introdução, tá? Foi sobre esses temas que falamos aí as nossas 2 semanas, tá? Então, Elias, no domingo a gente começou o nosso dia 15, né? Que é Elias nomeia Eliseu como seu sucessor. Aí na imagem a gente vê Elias colocando a capa sobre Eliseu. E o que poderíamos falar sobre isso? Elias ele vai até ali, ele vai encontra Eliseu, joga a sua capa sobre ele e que dá uma conotação diferente, porque geralmente quando você escolhia, geralmente na história de Israel, quando você escolhia seu sucessor, você ia lá, você ungia, você orava a Deus, e Elias ele tem essa coisa de colocar a capa sobre ele, né? O estudo fala sobre isso, a gente vê outras, a partir daí de Eliseu, outros profetas também, assim como o profeta João, né, o profeta João Batista, que também tinha essa característica de ter a capa sobre ele, o cinto, e isso dá uma denotação para a gente sobre identidade, né? O estudo fala sobre isso. Qual que é a identidade? Isso daí
falava sobre a identidade dos profetas, né? É, qual que é a identidade que nós temos hoje? Será que hoje as pessoas ao redor conseguem olhar para a gente com essa conotação, com essa identidade e consegue observar que ali vai um cristão, ali vai uma pessoa de Deus? Não estou falando aqui sobre, olha, você é uma pessoa super santa, não, mas não, aí tem coisas assim, tem pessoas assim que a gente olha assim, que essa pessoa tem um brilho diferente no olhar, ela tem um jeito diferente no falar, sabe, uma pessoa piedosa, uma pessoa, eu acho que isso explica muito do que é ser cristão hoje em dia, né? Qual que é a imagem do cristão hoje em dia? Será que a gente realmente está se parecendo com Cristo? Né? A Bíblia fala que nós precisamos ser pequenos cristos, né? Praticar o Evangelho, nós somos cartas vivas, o Evangelho ele parte da gente, ele continua com a gente. Será que o Evangelho está continuando com a gente? Será que o Espírito do Senhor repousa sobre a gente? Será que ele transcende aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive? E eu acho que esse dia 15 vai falar muito sobre isso, pelo menos me fez pensar muito sobre isso, né? E aí, gente, como que funciona aqui a nossa dinâmica, né? Para você que não participou do GC ainda. A gente vai passando os slides e a gente vai conversando exatamente sobre esses slides. Alguém conta algum testemunho, alguém fala alguma coisa, olha, para mim o estudo refletiu assim, esse dia me fez sentir desta forma, e eu só dou alguma introdução assim, falo sobre o que o estudo falou, porque às vezes a gente não consegue lembrar, né? E, e aí a gente vai fluindo a conversa desse jeito, tá bom? Vou passar aqui no nosso próximo dia, é o dia 16. Então, nesse período aí, Elias ele confronta Acabe novamente. Por quê? Porque Acabe e Jezabel, eles mataram uma pessoa por causa dos seus bens. Eles mataram uma pessoa que chamava Nabote por causa de uma vinha frutífera lá que Nabote tinha. Aí, tipo assim, o que me fez pensar sobre esse dia? Será que eles tratavam ali as pessoas do reino deles dessa forma? Olha, porque assim, uma coisa é você ser idólatra, uma coisa é você ser um apóstata. Eu tô me juntando aqui com uma pessoa de outra cultura, né? Porque que era uma coisa do contexto deles, Deus que tinha, tinha feito ali que o israelita se juntasse com o israelita, né? E eles vão se misturando com outras culturas lá. É o povo de Israel, é o povo escolhido de Deus, para o contexto da época, né? Então ali a gente vê que será que a que ponto que eles chegaram de estar uma, pô, eu vou matar um munícipe meu, vou matar um cidadão do meu país porque eu quero roubar uma, uma propriedade dele, roubar um dinheiro dele, roubar um. É, e eu vejo aqui ao que ponto que a gente vai chegando, né? Será que no começo do governo de Acabe faria uma coisa dessas, né? E eu acho que é assim que a gente vai mergulhando nessa desobediência a Deus, né? A gente vai fazendo coisas que não faria no começo, mas que hoje tem coragem para fazer. E aí a mão de Deus, Deus ali, ele talvez tenha chegado no limite, porque já feriu princípios de justiça, né? Talvez
provavelmente Nabote ali era também cidadão de Israel e da linhagem de Davi. Então a mão de Deus ela pesou e Deus avisa para eles, avisa para Acabe, Deus manda Elias ir até ali e avisar para Acabe que ele iria morrer, né? E, e é dessa forma assim, assim diz o Senhor, não foi suficiente para você matar Nabote, é preciso que também roubasse a propriedade dele, por causa do que você fez, os cães vão lamber o seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. E é aquela coisa sobre pecado e consequência, né? A gente às vezes não percebe que ponto que aquela atitude pode tomar. Com certeza não era esse destino que Deus queria para Acabe, mas foi o que ele procurou. Passa aqui para o nosso próximo ponto. E aí, com a morte de Acabe, o seu filho Acasias ele assume o governo, né? E o rei Acasias não foi diferente de Acabe, né? Ele também começa a fazer as mesmas coisas do pai, com a mesma cultura do pai. Deus, durante esse tempo todo, tenta mostrar para Israel que é Deus, tenta assim mostrar, tenta fazer com que esse povo se volte para ele, né? E a primeira uma das primeiras coisas que Acabe faz, que Acasias faz, é fazer com que ele fica doente ali, e ao invés de procurar um sacerdote de Deus, um profeta de Deus, ele vai procurar o sacerdote de Baal novamente, assim como seu pai havia feito. E aí Elias, Deus manda com que Deus faz com que Elias vai ali e anuncie para ele também, assim como anunciou para o seu pai, né? E os homens avisam para ele, olha, tem alguém falando aí que você vai morrer e tal. E ele, mas quem que é essa pessoa? Ele tava com roupa de colete de pelo, com cinto, e ele percebe, né? Ele tá falando de Elias, né? É, o que eu penso dessa forma sobre esse dia? Às vezes conosco também assim, não, Deus não está falando comigo, eu tô aqui, tá tudo bem, daqui a pouco acontece alguma coisa e você sabe que é Deus que está falando. Por que Deus está falando? Porque, cara, só pode ser Deus nessa situação. E eu acredito que foi mais ou menos desse jeito aí que passou na cabeça de Acasias, né? Então, no nosso próximo tópico, que fala quem tem a última palavra, né? O estudo do dia 18. Então, Acasias ele não aceitou a palavra de Deus, ele não aceitou o mandado de Deus, não aceitou aquilo que Elias estava falando, se revoltou. Ele faz com que um capitão vá até Elias com mais 50 soldados para mandar prender Elias, né? E só que quem dá a última palavra é Deus. O capitão chega lá, Elias está lá no monte. A hora que eles estão começando a subir, o Deus manda fogo sobre ele. Depois manda outro capitão, desce fogo de novo, até que um vai lá com todo cuidadinho, subindo de pé em pé, ajoelha até Elias e Elias fala para ele: olha, aí um anjo desce, Deus acredito que tenha piedade desse capitão, porque ele demonstrou respeito pelo seu escolhido. O anjo desce ali e avisa para ele: olha, poupa a vida desse daí e vai lá com ele, né? E então, Elias ele desce, ele vai até o rei Acasias e avisa para Acasias: olha, você desobedecer a Deus, você está seguindo o mesmo caminho do seu pai, o mesmo caminho dos seus antepassados, e Deus está avisando que você vai morrer. E aí, a Bíblia fala o que a gente está vendo aí.
vamos ali para o nosso próximo dia. E nesse contexto aí, o Deus cumpriu a palavra que mandou para Elias e o rei Acasias acaba morrendo também, tá? Por ter desobedecido a Deus, ter buscado o conselho dos outros sacerdotes. No dia 19, a partir desse momento do nosso estudo, a gente vai, eles encerra a referência sobre o período de Acabe e vai passando outras referências, né? Então aqui ele está falando sobre o reino de Judá, onde nós tínhamos ali Jeorão, e Jeorão ele se casa com a filha de Acabe. E não só se casa com a filha dele, passa a ter a mesma cultura, passa a ser idólatra, apóstata também, coloca o povo a se prostituir, e, e Deus ele também manda também Elias falar com esse rei e também pesa a mão sobre eles, né? Então aqui que a gente tem no contexto? A gente está vendo várias situações, o mesmo fluxo acontecendo, com o mesmo do mesmo jeito, com os mesmos da mesma forma. A gente vê como diria assim, a gente vê uma sequência, a gente vê um padrão ocorrendo aí no contexto de Israel, acontecendo também com o povo de Judá, né? E qual que foi a palavra aí que Elias mandou? Então, e veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres e às tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de mal nas suas entranhas, até que saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade de dia em dia, né? Que coisa tenebrosa morrer desse jeito. E é o que aconteceu com Jeorão, né? Outro detalhe que mesmo ele sendo da linhagem de Davi, isso daí não livrou, né? Não livrou da mão de Deus, porque desobedeceu, né? A gente vê, meu pai está orando por mim, minha mãe está orando por mim. A desobediência a Deus não tá, não, às vezes não está livrando a gente, né? A Deus ele coloca a mão, mas ele quer ver que ele quer que nos voltemos para ele, né? E que foi, infelizmente, não foi o que aconteceu aí com o Georão. E no dia 20, a palavra fala sobre a morte de Elias, né? E como que foi essa morte de Elias aí? É engraçado porque Deus anuncia para ele, ele anuncia para os demais, e todo mundo sabia que que Elias seria recolhido ali naquele dia. E o que é maravilhoso, porque fala que de repente, do jeito que está falando, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Como que é maravilhoso, é fantástico, né? Se pudéssemos também subir ao Pai assim, né? Mas não é dessa forma. Mas às vezes é fantástico o que a gente deixa, né? E o que o estudo gosta, o que o estudo conota aí nesse dia foi essa coisa do que estamos deixando aqui, da nossa. Será que a gente está conseguindo cumprir o propósito que Deus nos colocou na nossa vida? Como é bom. Eu sempre falo que o maior, às vezes a gente se preocupa com. Eu preciso juntar dinheiro para deixar para o meu filho, eu preciso deixar uma casa paga aqui para o meu filho, fazer isso, fazer aquilo para o meu filho. E a maior herança que você pode deixar para o seu filho é o seu exemplo, né? E não tem exemplo melhor do que você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, tá cumprindo o propósito de Deus. E eu acho que para gente que é do nosso contexto daqui,
E essa é a carruagem de fogo. Essa é a melhor morte, de estarmos indo e deixando para eles essa coisa de, nossa, como meu pai foi maravilhoso, como minha mãe foi maravilhosa, que exemplo que eu tive, que, poxa, eu queria ter assim, um pouquinho como eles foram. E isso que eu acho que é maravilhoso para o nosso contexto aqui, né? Como seria bom, como ficaria feliz se conseguisse fazer um pouquinho, ter um pouquinho dessa glória aí que Elias conseguiu, né? Deixando um legado maravilhoso, como deixou, tendo toda essa honra aí de subir dessa forma para o céu. Então, vamos ali para o nosso dia 21, né? Esse é o estudo que estamos fazendo hoje. Pregando no espírito e poder de Elias. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. E aqui Jesus ele está falando sobre João Batista, né? E o que se conota aí nesse dia é de ter esse espírito, isso que começou com Elias ali, hum, perdão, é, tudo isso, toda essa característica de Elias, de ser um profeta, de ser um anunciador da palavra de Deus, e isso ter passado para João Batista, né? E a Bíblia fala que o espírito de Elias repousava também sobre João Batista. E João Batista era o Elias da época. João Batista era um anunciador, João Batista era quem confrontava, João Batista também fez ali com que os governantes ali da sua época, Roma, né, também gerou ali também a ira de Roma, porque Elias anunciava o Salvador, João Batista anunciava o Salvador, né, e hoje a gente tem esse compromisso, a gente tem essa nossa responsabilidade de sermos profetas de Deus, de termos essas características de como Elias tinha, como João Batista tinha, essa missão, esse espírito de Elias, né? Esse não, a gente aqui uma expressão figurada, esse espírito de Elias ele repousa sobre a gente. Para nós esta missão, ficou para a gente essa missão de anunciarmos o reino de Deus, anunciarmos as boas novas do Evangelho, de sermos condizentes com aquilo que Deus quer colocar para a nossa nação, para a nossa cultura, para a sua casa, para você, né? E eu acho que esse dia ele dá essa conotação de não morreu com Elias, não ficou com Elias, essa ideia, essa coisa não ficou ali preso à história dos judeus, mas continuou com João Batista, e aí no próximo dia a gente vai ver um encontro, né? Um encontro de João Batista aliás, o encontro de Elias com Moisés e Jesus, né? E estando ele, Jesus, orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Tá? Então esse foi o último dia do nosso estudo. E o que é importante é que esse dia ele dá essa conotação de mostrar três partes da história. Elias, que era o representante dos profetas, Moisés, o representante da lei, e que os dois apontavam para Jesus, que é o nosso hoje, que é a Boa Nova, que é o Evangelho, que é o representante, o seu representante, né, e que você é o representante dele. São três momentos da história, faz parte do plano de Deus. E
como que a gente pode colocar como um resumo desse estudo, né? Bom, para mim aqui, além de refletir sobre a cultura, a gente também vive um tempo de crise moral, de crise de identidade, de crise financeira, de crise, é, enfim, um tempo de crise, né? Devido à desobediência do homem também, a crise de identidade da igreja, e diversas coisas que a gente pode se assemelhar para o contexto que a gente tem hoje em relação ao contexto que eles viviam ali. Mas assim, também o que ficou forte para mim é essa coisa de como que o homem ele vai ele vai chegando nesse estado de apostasia, ele vai chegando nesse estado de desobediência, e tudo isso começa gradualmente, lentamente, né? Como foi na história de Israel. Israel era uma potência gigantesca para a época, no tempo de Salomão, né? E desde que Jeroboão desobedeceu, desde que toda a sua linhagem fez o que fez, e eles foram ali tirando Deus de pouco a pouco da presença deles, e acaba ele fazia com que é, ele fazia com que essa cultura dos reis viesse também para o povo. Então, depois dessa história, esse povo de Israel ele é dominado pelos assírios, e eles saem do contexto político, eles saem de um domínio político para nunca mais voltar, né? E hoje a gente tem essa oportunidade de voltar para o domínio de Deus nas nossas vidas, né? Eles não tiveram, mas a Bíblia fala que Israel é a menina dos olhos de Deus. E a nossa Israel espiritual, tem muitos teólogos que olham isso como que nós somos, não há um consenso entre os teólogos. Mas a gente, nós somos a nova Israel, nós somos o povo escolhido de Deus, né? E o que acontece? Deus ele também nos chama por primeiro amor. Deus ele está nos chamando também para que nós venhamos nos voltar para o início, para que nós venhamos nos voltar para Ele. Nunca é tarde, né? A misericórdia de Deus, ela a cada dia ela se renova. Então, será que a gente vai chegar num contexto de como aconteceu lá com Acabe, de matar alguém porque teve que matar alguém porque queria roubar lá a sua propriedade? Será que a gente vai chegar num contexto que a gente está tão cego pelo pecado, tão cego pela desobediência, que a gente não consegue mais enxergar princípios de Deus na nossa vida, princípios de justiça, princípios de caridade, de piedade? Será que a gente não está mais chegou nesse ponto de tão cegos de não perceber mais de quem somos, perder a nossa identidade de quem somos, né? Então é isso que a apostasia vai fazendo com a gente, é isso que a desobediência vai fazendo com a gente, vai nos cegando pouco a pouco. E é isso que aconteceu no contexto de Elias, né? E no contexto de Israel. Mas Deus ele foi se mostrando, e Deus vai falando todo dia, vai nos mostrando todo dia. Às vezes a gente pode se colocar como Elias ali, poxa, Deus não está falando comigo, tá difícil, não sei o quê. Ou a gente pode também se colocar no contexto de Acabe ali também, de Israel ali, e Deus fazendo chuva descer, e Deus fazendo fogo descer, e Deus ressuscitando, Deus mostrando sua glória ali, e a gente nega, né? A gente está nesse contexto de negação também. Então, Deus ele está falando. Deus ele está falando sempre. Deus ele está querendo se voltar. Deus ele está querendo se voltar para o homem sempre, né? E enfim, cabe a gente aceitar aquilo que Deus tem para aquilo que Deus tem para gente,
aceitar quem somos de verdade e nos entregarmos para Deus. Essa é a melhor decisão, isso que o povo de Israel deveria ter se voltado para a época, deveria ter feito na época. Amém? Então encerramos aqui o nosso estudo sobre Elias. A partir de segunda-feira eu vou colocar lá no nosso grupo o nosso próximo estudo, tá bom? Se alguém tiver alguma colocação para fazer, quiser comentar alguma coisa, a gente está disponível aí também lá no nosso grupo, tá bom? Então agora chegou o momento que vamos orar. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode mandar no grupo, lá no nosso grupo também. E espero vocês na próxima semana, no próximo sábado. Nós estamos aqui, perdão, todos os sábados às 16 horas. A presença de vocês será um prazer, com certeza, tá bom? Vamos orar então. Pai Santo e Eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua provisão, porque o Senhor falou conosco hoje, Senhor, porque o Senhor nos falou através deste estudo, Senhor. Muito obrigado pela tua bênção, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua piedade, porque o Senhor ainda tem se mostrado fiel conosco, o Senhor tem sido piedoso conosco ainda, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos salvo, obrigado pela tua paciência, obrigado por tudo que o Senhor faz pela gente, Pai. Deus, nós colocamos a sua presença, Senhor, te pedindo, Senhor, perdão neste momento, meu Deus. Nós nos colocamos a sua presença, Senhor, pedindo a tua bênção hoje, Senhor, pedindo que o Senhor transforme, Senhor, as nossas vidas, Senhor, pedindo que o Senhor transforme o nosso entendimento, Deus. Pai, não deixe que nós venhamos nos chegar, Senhor, no estado de Acabe, no estado de Acasias, mas que nós tenhamos um fim, Senhor, glorioso, assim como teve Elias, meu Pai. Que sejamos, Senhor, profetas, Senhor, nesta terra, que o Senhor fale conosco, meu Pai, que o Senhor fale na nossa família, que o Senhor fale no nosso trabalho, que nós sejamos a sua imagem, Deus. Também, Senhor, nos colocamos na sua presença, pedimos, Senhor Jesus, pela nossa igreja, Senhor, pelo nosso GC, por cada família, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe esta semana, abençoe, Senhor, nosso jejum, nosso país, Senhor, amanhã, que o Senhor direcione, Senhor, o teu propósito, que o Senhor direcione o seu propósito também nas nossas vidas, que sejamos, Senhor, servos de ti, Senhor, representantes do seu reino. E é o que eu te peço, meu Pai, já te agradeço. Muito obrigado pela tua presença hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, muito obrigado por você que chegou aqui até o final, que você assistiu. Compartilhe também com seus familiares, com seus amigos, convide pessoas aqui para o nosso GC também. E nos encontramos semana que vem, tá bom? Deus abençoe sua vida e sua família. Amém.